Se você já tentou comprar ingresso para um jogo decisivo e se deparou com aquela fila virtual, sabe? Com dezenas de milhares de pessoas na sua frente, o nosso papo de hoje é para você. A gente vai mergulhar fundo aqui num guia que tenta entender um dos maiores e mais complexos programas de sócio-torcedor do Brasil, o Nação, do Flamengo. A nossa fonte é um guia super detalhado do site fla.ap.br. Ele foi atualizado agora em novembro de 2025 e se propõe a ser tipo um mapa do tesouro, sabe? Para quem olha o site oficial, os planos e fica, tá, por onde eu começo? E a nossa missão aqui é essa. É entender a lógica, os benefícios reais e, no fim do dia, responder aquela pergunta que vale ouro. Para o torcedor comum, essa conta fecha. Essa é a grande questão, né? Porque esses programas, especialmente um do tamanho do Nação, eles já não são mais um simples clube de vantagens. Hoje são verdadeiros ecossistemas. E para entender o do Flamengo, a gente precisa ter duas palavras na cabeça que o guia deixa bem claras: prioridade e rating. Todo o sistema gira em torno disso, sabe? Não é só sobre quem paga mais. É sobre quem joga o jogo da fidelidade que o clube propôs. Ok, vou começar a desembrulhar isso então. O programa já tem mais de 100 mil membros, o que é um número absurdo. O principal atrativo, claro, é a tal da prioridade para comprar ingresso. Mas o que me chamou mais atenção no guia foi esse sistema de rating. Soa como, sei lá, coisa de videogame. Como é que isso funciona na prática? A analogia do videogame é perfeita. Pensa no rating como se fosse um score de lealdade. Ele foi todo reformulado em abril de 2025 para, segundo o clube, ficar mais justo. E ele funciona como o grande critério de desempate dentro das filas de compra, sabe? E se baseia em duas coisas: há quanto tempo você é sócio e, o principal, a sua frequência nos jogos. O clube tá tipo gamificando a paixão do torcedor. Peraí, quer dizer que não adianta, sei lá, um torcedor com mais grana chegar, pagar o plano mais caro de todos e achar que vai furar a fila de todo mundo? Exatamente. Ele até vai entrar na fila de maior prioridade, sim, isso o plano garante. Mas dentro daquela fila ele vai disputar com outras pessoas que têm o mesmo plano que ele. E aí quem vai ter a vantagem? Quem tiver o maior rating. Aquele torcedor que está no programa há anos, que vai em quase todos os jogos, mesmo pagando o mesmo valor, ele vai passar na frente. O sistema recompensa o engajamento, a continuidade e não só o poder de compra. Entendi. É uma forma de valorizar o torcedor mais raiz, digamos assim. Mas essa ideia de rating, ela não pode acabar criando uma barreira para o torcedor mais novo ou com menos dinheiro, que talvez não consiga ir a todos os jogos, mesmo sendo fanático? O sistema não acaba premiando só quem tem mais tempo e dinheiro para se dedicar? Essa é a crítica central a esse tipo de modelo e é um ponto muito válido. Você cria uma meritocracia que é baseada em presença e em longevidade. E isso pode sim deixar de fora quem tem toda a paixão do mundo, mas não tem os recursos, né, seja de tempo ou de dinheiro, para acumular esse score. É uma aposta do clube. Eles acreditam que a organização e a recompensa para os mais fiéis superam essa potencial exclusão. É uma escolha estratégica. E além desse jogo de prioridades, o guia também fala de outros benefícios, como descontos que podem chegar a 75% em jogos fora do Rio e a chance de comprar mais de um ingresso por CPF e até um pacote Maracanã, que me parece ser uma espécie de season ticket à brasileira, né? Isso. O programa tenta criar valor em várias frentes. Os descontos fora de casa são um atrativo gigante para quem viaja com o time. A possibilidade de comprar para amigos resolve um problema antigo do torcedor, né? E o pacote Maracanã é a solução definitiva para quem tem dinheiro e não quer ter dor de cabeça nenhuma. Garante o lugar o ano inteiro. Mas, claro, isso tem um custo bem alto. Certo, então vamos falar dos custos e dos planos. O guia divide as opções em dois grandes grupos, basicamente. Um para quem está longe do Rio, o Nação Sem Fronteiras, e 3 níveis de acesso para quem frequenta o Maracanã. A lógica é uma escada de prioridade, com preços que vão de uns R$ 60 a mais de 320 por mês. O interessante não são nem os nomes dos planos, mas como essa escada funciona na prática,
certo? Exatamente. O que o Flamengo fez foi criar um funil de acesso. Na base, você tem o Nação Sem Fronteiras. Custa menos de R$ 20 por mês. É um produto para manter a torcida imensa de fora do Rio conectada, dando benefícios em parceiros, prioridade em jogos fora de casa. É mais um plano de pertencimento do que de acesso, entende? E para quem é do Rio, a coisa fica mais séria. Começa com o Maraca 3, de R$ 61, que é a porta de entrada. Depois o Maraca 2, que já pula para 150, para quem vai com mais frequência. E lá no topo, o Nação Maraca 1, por R$ 325,40. Prioridade máxima e vagas limitadas a 10 mil pessoas. E esse é um ponto fascinante. Ao limitar o plano Maraca 1 a 10 mil membros e dar a eles prioridade total, o clube cria um item de luxo, quase um camarote virtual. Ele resolve o problema da demanda para quem está mais disposto a pagar. Mas aí a gente já começa a tocar naquela questão que o guia levanta mais para o final, sabe? Isso é para todos ou é para poucos? Essa segmentação, na prática, não acaba criando castas de torcedores dentro do mesmo clube? É uma boa pergunta, porque, ok, os planos são bem segmentados, mas os valores, especialmente os mais altos, assustam um pouco. O plano Maraca 1 custa quase R$ 4.000 por ano. A pergunta é, em que cenário essa conta realmente fecha para o torcedor? O guia dá uma luz sobre isso. Daí é aqui que a matemática fica interessante. Eles usam um exemplo muito prático, que funciona como o tal do momento ahá. Vamos imaginar um cenário comum. Um jogo fora do Rio, como visitante, com ingresso custando um preço médio de R$ 160. Ok, um valor bem realista para jogos importantes, sim. Certo. Se você tem o plano Maraca 3, que custa R$ 61 por mês e dá 60% de desconto, o seu ingresso cai de 160 para R$ 64. Você economizou R$ 96 em um único jogo. Se você for a 2 jogos desses em 3 meses, a economia já praticamente pagou o valor do plano nesse período. A conta já começa a fazer sentido, é. Agora vamos para o extremo. O plano Maraca 1, o mais caro, ele te dá 75% de desconto. O mesmo ingresso de 160 sai por R$ 40. A economia de 120 por jogo. Se um torcedor que segue o time fora de casa for a, sei lá, só 5 jogos no ano, a economia chega a R$ 600. Isso já paga quase 2 meses do plano mais caro. A conclusão do guia é direta. Para quem tem o perfil de ir ao estádio, o programa não é um custo, é um investimento que se paga e ainda gera economia. Isso muda a perspectiva, né? Deixa de ser um gasto com o time e vira uma decisão financeira inteligente para quem já iria aos jogos de qualquer forma. Mas e para entrar nesse clube de investimento? É muito burocrático? Pelo que o guia descreve, o processo é bem padrão para o mundo digital de hoje. Você entra no site oficial, escolhe o plano, cria um login único, que eles chamam de Fly ID, envia os documentos e faz o pagamento. Parece ser um processo rápido, sem grandes barreiras de entrada, além do custo, claro. E falando em barreiras, existe alguma pegadinha, tipo um contrato de fidelidade, uma multa para sair? O que acontece se a pessoa assina, vai aos jogos e depois decide que não quer mais? Aí está o que talvez seja o mecanismo mais poderoso de todo o sistema. O guia é bem claro sobre isso. Não existe fidelidade contratual ou multa em dinheiro. Você pode cancelar quando quiser. Mas a consequência é brutal para quem está jogando o jogo do rating. O que acontece? Ao cancelar a assinatura, o seu rating zera. Acabou. Todo aquele histórico de anos indo ao estádio, na chuva, no sol, acumulando pontos de lealdade, simplesmente some. É um golpe psicológico poderoso. Se você decidir voltar um ano depois, você não é mais o sócio antigo. Você é um novato, lá no fim da fila do seu nível de prioridade. Uau! Então, olhando por outro ângulo, o clube está criando uma dependência. Ao zerar o rating, o torcedor vira quase um refém do sistema, se não quiser perder o status que construiu com tanto esforço. É uma estratégia de retenção bem agressiva, não? Agressivíssima.
E sutil porque não mexe no seu bolso na hora que você cancela, mas afeta o seu bem mais precioso dentro daquele ecossistema, que é o seu status, a sua prioridade. É o clube dizendo, ficar comigo tem um valor que vai além do dinheiro. Sair tem um custo que também não é financeiro, mas que dói tanto quanto. Isso incentiva a pessoa a continuar, mesmo em meses que ela não vá a jogo nenhum, só para não perder o histórico. Faz todo sentido. Então, para amarrar as ideias, o que o guia nos mostra é que o Nação é muito mais do que um cartão de descontos. É um sistema complexo, quase um jogo, que usa níveis de prioridade e esse score de lealdade para organizar uma demanda que é gigantesca. E a escolha do plano certo é uma decisão muito pessoal. Depende de onde a pessoa mora e, acima de tudo, de quantas vezes por ano ela realmente vai ao estádio. Exato. E se a gente dá um passo para trás, o que esse modelo representa é uma mudança profunda na relação entre clube e torcedor. Ela sai do campo puramente transacional, do eu pago, você me dá um ingresso, e entra na esfera de um relacionamento de longo prazo, onde o seu engajamento é medido, é quantificado e, no final, recompensado. É a lógica dos programas de milhagem de companhias aéreas, sabe? Aplicada com perfeição ao universo passional do futebol. E essa lógica, quando levada ao extremo, nos traz de volta àquela questão sobre acesso e elitismo, né? Precisamente. E o guia nos dá um dado que joga essa questão na nossa cara. Ele menciona o pacote Maracanã, aquela opção de comprar um lugar fixo para a temporada inteira. Os valores, segundo o artigo, podem ir de R$ 1.000 até impressionantes R$ 20.600 por ano. R$ 20.000 por um pacote de ingressos é o preço de um carro popular usado. Exatamente. E isso nos força a refletir. Um modelo de associação que cria produtos de R$ 20.000, ele está, de fato, democratizando o acesso ao estádio através da organização, da previsibilidade para quem pode pagar, ou está, talvez sem querer, criando uma nova forma de elitismo, onde a capacidade de investimento define quem tem o direito de estar nos jogos mais importantes, de forma confortável e garantida. É uma linha muito tênue, porque, por um lado, o clube está maximizando a receita e premiando quem mais investe, o que é uma lógica de negócio compreensível. Por outro, o futebol sempre teve essa aura de ser o esporte do povo, né? Acessível a todos. E essa é a provocação final que fica. Onde termina a organização da paixão e onde começa a sua precificação excludente. Programas como Nação são, sem dúvida, um sucesso do ponto de vista de gestão, de engajamento, mas eles também nos obrigam a pensar sobre que tipo de estádio e que tipo de torcida estamos construindo para o futuro. Será um futuro onde todos que amam o clube têm a chance de estar presentes? Ou um onde os melhores lugares e talvez qualquer lugar nos jogos mais importantes estarão reservados para quem pode pagar mais e jogar o jogo da fidelidade com mais intensidade? É algo para se pensar.